Um recurso muito interessante da nova versão é a possibilidade de importar lotes de um arquivo do Excel. E nesse vídeo eu vou explicar como que isso deve ser feito. Primeiro você escolhe qual leilão, você vai no menu leilões, referenciar qual leilão, para decidir para marcar qual que é o leilão que você quer importar lotes. Eu vou querer o leilão de teste número 18, marquei ele. Pronto. Você pode ver aqui no site que o leilão de teste número 18 não tem nenhum lote nele. Então vamos começar a importação. Depois de você escolher o leilão, você vai no menu lotes, submenu importar lotes do Excel, e vai abrir essa página aqui, que é a página de importação. Aqui vem um texto explicativo em vermelho, explicando vários detalhes de como que tem que ser como que tem que estar o arquivo para importação. Depois você pode dar uma lida nele com mais calma para entender tudo. Eu vou explicar aqui os pontos principais de como deve estar o arquivo. Vamos lá. O arquivo que eu vou usar para importação é esse aqui, o arquivo do Excel. Primeira coisa, ele tem que estar no formato CSV, que é também um formato do Excel. O formato original do Excel é o XLS, né? O XLS. Então você deve manter o arquivo original no formato que ele está e salvar uma cópia no formato CSV, que é que vai ser usado para importação. Para salvar em CSV, basta você ir em salvar como e escolher aqui formato CSV no próprio Excel. Outra coisa também, o arquivo não pode ter ponto e vírgula em nenhum lugar. Por quê? Porque ponto e vírgula é usado pelo sistema, é usado pelo próprio PHP para ler o arquivo do Excel. Então, para separar as colunas do Excel. Então, se tiver algum ponto e vírgula no seu arquivo, dá problema, dá conflito na importação. Não pode ter ponto e vírgula, e é bom também que não tenha apóstrofo, aspas e esses caracteres especiais. Mas você não precisa ficar procurando e excluindo manualmente, um por um. Tem um atalho para isso. Que nesse caso aqui é Ctrl F. Depende da versão do Excel. Tem versão do Excel que o atalho é Ctrl L. E nesse caso aqui, nessa versão aqui, é Ctrl F. O importante é cair nessa página aqui, que é a página de localizar e substituir. Então você, nessa página de localizar, nessa tela de localizar e substituir, você digita aqui o ponto e vírgula, por exemplo, e passa para a aba Replace. Aí você marca para substituir ponto e vírgula por nada e clique em Replace All, substituir tudo. Pronto, eu tinha que colocar 3 pontos e vírgula aqui de propósito, você vê que excluiu todos eles. Então se tivesse um monte de ponto e vírgula no arquivo que você nem saberia onde estava, é só usar essa opção de procurar e substituir. Mesma coisa, se tivesse aspa também, o apóstolo, essas coisas, só marcar aqui na opção Replace, substituir tudo. Então tá pronto. Outra coisa também, o arquivo precisa ter apenas as linhas que vai estar na importação. Não pode ter cabeçalho e nenhuma outra linha que não seja usada na importação. Então se tiver, basta você excluir. Então ficou só as colunas que eu realmente quero na importação. Agora sim, o arquivo está pronto para ser importado. Vou salvar aqui. Uma explicação importante. Nesse script de importação,
não tem regras quanto ao número de colunas, disposição, etc. É totalmente livre. Por quê? Porque na hora de importar, o script vai ler o seu arquivo, vai fazer uma simulação e depois você vai marcar qual coluna corresponde a qual informação. Então pode colocar do jeito que você quiser. Nesse caso aqui, nesse de teste, essa primeira coluna que eu coloquei foi o número do lote. A segunda coluna, eu vou juntar a segunda coluna com a segunda com a quarta e a quinta, se não me engano, para formar a descrição. Essa coluna 3 vai ser o valor mínimo. A coluna 4 vai ser o valor de avaliação. Então isso é totalmente livre. Você pode colocar quantas colunas quiser, que na hora de importar você vai marcar o que é a coluna 1, o que é a coluna 2 e assim por diante. É totalmente livre essa parte. E pode ser também, e pode ter colunas que você não vai usar também. Se tivesse alguma coluna nesse arquivo do Excel que não vai ser usada na importação, só você marca lá na hora que não é para importar essa coluna. Então é totalmente livre. Bom, marquei, cliquei em salvar. Agora sim, eu posso seguir com a importação. Aqui naquela tela de importação tem aqueles textos explicativos, né? Que foi aquele que eu expliquei por alto ali, mas aqui explica mais detalhadamente o que não pode ter no arquivo, o formato tem que ter, etc. E aqui você vai escolher o arquivo, do seu computador, escolher o arquivo, e tem outras opções aqui que você pode marcar nessa tela inicial do cadastro também. Alguns são obrigatórios, inclusive. Você pode marcar o comitente, que é o dono daquele bem, só que nesse caso sendo um comitente para todos os lotes. Você pode marcar também o status, que por padrão vem aberto. Então o status de todos os lotes, depois de importar, vai ficar nesse status aqui. A categoria, você pode escolher a categoria também. Só que a categoria você pode escolher aqui agora, ou ele pode estar no arquivo também. Vou explicar isso melhor. Lembrando que categoria também é obrigatória. Se você escolher a categoria aqui, categoria e subcategoria. Primeiro você precisa escolher a categoria, para depois aparecer quais são as subcategorias relacionadas àquela categoria. Vem aqui a lista. Se você marcar aqui logo nessa tela inicial qual que é a categoria, você pode usar essa categoria que você escolheu aqui para todos os lotes. Nesse caso não precisa marcar a categoria não precisa ter no arquivo do Excel uma coluna com categoria. Mas se você não usar essa opção de escolher a categoria aqui na tela inicial, você teria que colocá-la aqui no seu arquivo. E até coloquei aqui, essa última coluna aqui é a categoria. Só que se você for colocar a categoria vindo do arquivo, você tem que colocar o código dela e não o nome. E para ver o código da categoria, por aqui mesmo, aqui, subcategoria caminhões, o código é 182. Subcategoria ônibus, o código é 183. Então e assim por diante. Então você deve usar essa opção aqui na tela inicial só se for a mesma subcategoria para todos os lotes que serão importados. Se for um lote de uma subcategoria e outro lote de outra, nesse caso você deve colocar a categoria aqui no arquivo do Excel. Então você só escolhe nessa tela inicial aquilo que for igual para todos os lotes que estão sendo importados. Você pode marcar também a comissão, né? O padrão é 5%, a comissão para todos os lotes. O incremento. O incremento é a mesma coisa, igual a subcategoria. Você pode marcar aqui qualquer incremento de cada lote, que se for o mesmo incremento para todos os lotes, ou você poderia colocar o incremento como numa coluna do arquivo para ser importado também. Tem as outras opções aqui também que você pode marcar. Forçar condicional para todos os lotes, ficar disponível para venda direta ou ficar aberto para propostas. Isso para todos os lotes. E tem também vou marcar incremento aqui como R$30. Comissão 5. Escolher subcategoria caminhões, estados abertos, comitê de teste 1.
marquei sim para venda direta. Aqui tem um texto sobre visitação. Você pode preencher esse texto também. Se for o mesmo texto para todos os lotes, você pode preencher aqui também na tela inicial de importação. Texto de visitação. Pode preencher também o texto sobre retirada. E observações. Observações teste. Agora você clica em continuar. E quando você clica em continuar, ainda não foi feita a importação não, que ainda é uma simulação. Depois que você clica em continuar, o que acontece? O Skip já leu o arquivo, já pegou todas as colunas e trouxe as colunas aqui do lado esquerdo, e do lado direito vai vir uma tela para você marcar o que é o que é cada coluna. Você vê que a mesma quantidade de colunas que tem aqui que ele conseguiu ler do arquivo, tem aqui para você marcar. São 8 colunas que tem no meu arquivo. Aqui tem 8 colunas para você escolher, para você marcar o que é o que. Então vamos lá, vou começar pelo número do lote. Qual que é a coluna do número do lote? No meu caso aqui eu coloquei na coluna 1, né? Então marcar aqui coluna 1. Lance mínimo eu coloquei na coluna 3. Então daqui lance mínimo é a coluna 3. Valor de avaliação eu coloquei na coluna 4. Tá aqui. Lance mínimo é a coluna. Lance mínimo é a coluna 3. Avaliação eu coloquei na coluna 4. Um detalhe, eu poderia usar, se quisesse, a mesma coluna para mais de uma coisa. Por exemplo, eu poderia marcar que a coluna 3, o valor que está na coluna 3 serve tanto para o lance inicial, para o lance mínimo, quanto para a avaliação, se eu quisesse. Mas nesse caso aqui eu coloquei coluna separada mesmo. Incremento. E tem uma coisa interessante para se explicar agora no incremento. O incremento eu coloquei uma coluna com ele também, que no caso está na coluna 5, que seria R$50, que é o incremento do lote. No caso eu poderia marcar a coluna 5. Mas lá na tela inicial de importação, eu preenchi o incremento também, que seria R$30. Aí se eu quisesse desconsiderar a coluna e pegar aquele valor de incremento que eu coloquei na tela inicial para todos os lotes, eu só marcar esse de baixo. Apliquei esse incremento para todos os lotes, que é 30, que foi o incremento que eu coloquei lá na tela inicial. Mas se eu quiser desconsiderar aquilo que eu coloquei na tela inicial e colocar o valor que está na coluna, então eu marco aqui, coluna 5. Coluna 5 é o incremento. Subcategoria é a mesma coisa. Eu posso escolher em uma coluna do arquivo. No caso eu coloquei na coluna 8, que é o código da subcategoria. Ou eu poderia desconsiderar a coluna e considerar a subcategoria que eu escolhi lá no início. No início da importação. Então marca essa opção. Visitação. Mesma coisa, eu poderia ter colocado o texto da visitação em alguma coluna, mas não coloquei. Mas eu preenchi ela lá no início. Então eu marco essa opção. Considerar aquilo que eu preenchi no início. Retirada, mesma coisa. Eu vou marcar essa opção aqui de baixo. Aplicar o texto retirada que eu preenchi lá no início. Observações, mesma coisa. Eu marquei essa opção de baixo, que eu preenchi ela lá no início. Descrição. Descrição aqui tem outra coisa interessante para explicar também. Que para descrição e resumo. Nesses dois casos, descrição e resumo, eu posso mesclar mais de uma coluna se eu quiser. Eu até coloquei aqui de propósito. A coluna 2 tem esse texto aqui, né? Esse é um loja de teste. A coluna 6 tem esse outro texto, que é o Moto Honda, e a coluna 7, que é o ano, como se fosse o ano do carro. Eu vou querer mesclar a coluna 2 com a coluna 6 e a 7 para formar a descrição. Então faço isso aqui. Descrição, eu quero a coluna 2, a 6 e a 7. Isso mesmo, isso mesmo. Isso, coluna 2, coluna 6, coluna 7. E a ordem eu poderia colocar a ordem, por exemplo, a ordem que elas serão mescladas. Por exemplo, eu poderia colocar, por exemplo, a coluna 6, primeiro o texto da coluna 6,
e depois a 7 e depois a 2. Então a descrição seria formada dessa forma aqui, mesclando o valor dessas três colunas, considerando essa ordem que eu coloquei aqui, separado por vírgula. Primeiro a coluna 6, depois a coluna 7 e depois a coluna 2. Se eu não colocar na nenhuma ordem, aí ele vai pela ordem normal, que é a coluna menor primeiro. Aqui, esse item de baixo chama-se caractere para separar as colunas. Nesse caso eu vou usar, por exemplo, se eu quiser, nesse caso eu quero a descrição pegando a coluna 2, 6 e 7, mas eu quero que tenha uma barra entre um texto de uma coluna a outra. Se não quiser nada, você não colocar nada, mas eu quero que tenha uma barra separando os textos das colunas. Então vai ser feita assim a descrição, vai pegar essas três colunas que eu marquei e colocando uma barra entre elas. Resumo é a mesma coisa, mas no caso do resumo não vou mesclar, não vou querer só uma coluna só. Vou querer o texto da coluna 2 para ser o resumo. Então, agora está tudo ok, eu posso clicar em simular. Agora vai fazer uma simulação, está tudo certo. Se tivesse dado algum erro, ele não teria chegado até aqui, você teria que repetir o processo. Aqui a simulação foi feita da forma que eu escolhi, foi gerada uma tabela aqui para me conferir se é isso mesmo, de acordo com as características que eu marquei. Aqui o lote está aqui, buscando a coluna 1 igual eu marquei, o valor mínimo está aqui, avaliação está aqui, incremento, subcategoria, descrição, resumo, visitação, retirada e observação. É isso mesmo, está ok, certinho. É só clicar em salvar. E eu posso marcar também essa opção aqui. Se já tivesse algum lote nesse leilão, eu poderia marcar para excluir os lotes que já tem lá. Mas nesse caso não tem nenhum lote lá ainda. Então é só clicar em salvar. Salvo com sucesso. Então vamos lá, foi o leilão teste número 18, né? Está aqui. Os lotes que estavam no arquivo foram importados para aqui direitinho. Mas lembrando que importou os dados gerais. As fotos do lote ainda não vem de importação não. As fotos você precisa ir lá na área administrativa e postar manualmente. Então sobre importação é isso.